Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos que estão aqui nesse culto abençoado. Hoje é dia 20, né? Que dia hoje? 17 de setembro de 2014. 18, né? De setembro de 2014. Mensagem para memorial. Irmãos, vamos abrir em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6 em diante. Deus falou aqui sobre livramento. Na mensagem, Deus também vai falar sobre livramento. Em breve, essa mensagem vai estar na internet, no meu canal PLD, Tempo de Avivamento. Também nos outros canais ligados ao projeto Lâmpada de Deus. Você que acessa o seu Facebook, manda um convite para o reverendo César. Projeto Lâmpada de Deus. 2 Pedro 2, versículo 6 diz assim: E condenou a destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Verso 7. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo habitava entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. A igreja diga amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Queridos, o tema da nossa mensagem é a esfera do caos. Pedro, quando escreve, aliás, quando Silvano escreve a segunda epístola de Pedro, que Pedro fala e Silvano escreve. Quem não sabe, Pedro ditou pelo menos 3 livros da Bíblia. O Evangelho de Marcos, porque Marcos era discípulo de Pedro, assim como Lucas era discípulo de Paulo. 1 Pedro e 2 Pedro. Quando Pedro fala, na sua segunda epístola, ele começa a falar sobre os falsos profetas, sobre os falsos doutores e falsos mensageiros de Cristo. E ele começa a falar que Deus será implacável contra esses que ensinam mal a palavra de Deus. Esses que pregam contra os milagres. Esses que creem que o dom da profecia não pode ser também a revelação. Esses que não creem no batismo do Espírito Santo com o dom de línguas estranhas. Esses que vivem uma vida apenas legalista. A condenação para eles é decretada. Esses que blasfemam contra o Espírito Santo, dizendo que não existe mais milagres nos tempos atuais, são para esses que Pedro escreve a sua carta doutrinária. E ele usa como exemplo 3 coisas, 3 fatos que aconteceram. Em primeiro lugar, os anjos que pecaram contra Deus e foram lançados em cadeias da escuridão. Onde estão essas cadeias da escuridão? Quando o homem, antes do homem nascer, eu já preguei isso nessa igreja, existia como extensão de Deus na terra, Lúcifer e os seus anjos. Quando eles pecam contra Deus, acontece o que está em Isaías 14, versículo 12, que ele foi destituído do seu cargo e lançado por terra. E Deus mandou dilúvio, e o que acontece? Eles ficaram em cadeias de escuridão. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Por tempos indeterminados, o Espírito de Deus se moveu ali. E Lúcifer, que agora é Satanás, ficou naquele lugar. Depois veio o tempo de Noé. Satanás que andava no meio do povo. E como no tempo de Noé, se você pegar em Gênesis capítulo 6, estudiosos que estudaram Gênesis capítulo 6 diz que a depravação moral e a violência era tão grande nesse tempo que não dava para descrever quão terrível era a apostasia naquele tempo. Deus enviou o quê? O juízo. Agora estamos no tempo de Ló. Ló, para quem não sabe quem é Ló, Ló era um caldeu. Ló morava na terra de Uz. Ló era contemporâneo de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. Ló era vamos dizer, um acidente de percurso. Na verdade, Ló não era para ter ido com Abraão para aquela peregrinação. Porque Deus falou foi com Abraão, olha, sai da sua terra e da terra da sua parentela.
Eu não quero que os seus parentes te influenciem, Abraão. E Abraão levou Terá, o seu pai que morreu no meio do caminho, e levou Ló também. Às vezes, irmão, nós trazemos prova para a nossa vida. Que Deus diz, vai fazer a obra. E você vai fazer a obra com quem é adúltero, com quem é mentiroso, com quem não serve para andar com você. Deus está dizendo, para você não passar luta, ande com pessoas santificadas ou somente obedeça a voz de Deus. Ló, meus queridos, foi uma consequência. Se Abraão cometesse esse erro, nunca saberíamos de Ló. Ele ficaria em Ur dos Caldeus, servindo Marduk e respeitando todos os heróis da sua cultura. Mas aqui no capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 6, Pedro, quando prega sobre o juízo contra os ímpios, ele fala que Deus condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, pondo-a para exemplo aos que vivessem impiamente. O que eu quero dizer para vocês? Quando Ló chega em Sodoma e Gomorra, ele viu, irmão, um lugar lindo. As planícies de Zoan era um lugar verdejante. Sodoma e Gomorra seria aqui no Brasil, trocando em miúdos, a cidade de São Paulo. Eles eram ricos em betume, que seria argamassa, e eram ricos em sal. Por isso veio a expressão salário. Recebo o meu salário. Eles pagavam as pessoas com sal. Sal não era comum como você vê hoje. Sal era uma porção diária do pagamento daquele que trabalhasse assalariado. O povo de Sodoma e Gomorra era tão grande, se você pegar em Gênesis 14, quando alguém sitia aquela cidade e leva eles embora, quando Abraão vai lá salvá-los, o que acontece? O rei Bera diz assim, pode ficar com a nossa riqueza, a gente consegue mais. Como que ele diz, confiamos no nosso tato. Sodoma e Gomorra é hoje as grandes capitais brasileiras, são as grandes capitais do mundo. Sodoma e Gomorra é hoje Amsterdã, que é uma das capitais do homossexualismo. Sodoma e Gomorra é hoje São Paulo, com seus milhões de São Paulinos, cujo coração ferve pelo homossexualismo. Na cidade de Sodoma e Gomorra, muita gente pensa assim, Sodoma e Gomorra era uma aldeia, onde as pessoas não tinham consciência do que é sexo, então mãe fazia sexo com filho, e filho com mãe, e homem com homem, mulher com Sodoma e Gomorra tinha consciência do que era comércio, o que era religião. Eles tinham consciência como nós. Se fosse hoje, teria tecnologia também. Sodoma e Gomorra é hoje o que vivemos. O mundo apóstata. O mundo que esses já botaram no Facebook assim, lá no meu. Só quem não tem preconceito vai curtir 2 mulheres se beijando. Eu falei, só quem concorda com o pecado vai curtir isso aí. E eu coloquei outra publicação. Irmãos, o que tem de crente que curte essas coisas? Crente que diz assim, mas vivemos em tempos modernos. É uma maneira diferente de amar. Em Sodoma e Gomorra, Ló, quando estava lá, ele disse, Senhor, o temor que eu conheci com Abraão, teu servo, era um temor fervoroso. Por que eu vim parar nesse lugar? Pedro, quando escreve sobre ele, a Bíblia diz que ele, habitando, olha só, livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Muito antes de Moisés escrever Levíticos 18, 22, não deitará o varão com varão como se fosse mulher, porque é abominação ao Senhor. Ele já sentia-se enfadado por ver depravação naquele lugar. Ele passava no boteco e via homens se beijando, via mulheres se acariciando, via tanta desgraça como nós temos hoje. Já tem igreja de gays. Eu não discordo que eles têm que vir para a igreja, mas tem que ser transformado dentro da igreja. E você liga a televisão e o que você vê, a gente vendo o camarada lá travestido de mulher, o camarada faz cirurgia, e o que acontece? Ele é chamado de mulher por causa disso. Irmãos, eu já fui artista, eu já fui ator, e eu desisti dessa carreira justamente porque eu me nojei, como Ló, eu me nojei dessa vida de artista. Porque o que mais você vê no meio deles é homossexualismo. Só que essas coisas estão avançando para a igreja.
Nós vemos aí uma pastora que era conhecida no meio pentecostal e pregou até em grandes concentrações da Assembleia de Deus. Eu não vou citar o nome dela porque eu não falo mal de ninguém, irmão, a menos que seja o diabo ou o pecado. E ela fundou uma igreja chamada Cidade Refúgio. Refúgio só se for do pecado. E lá as pessoas veem curas acontecer, lá as pessoas vivem uma vida homossexual e está todo mundo acomodado. Irmãos, vivemos uma esfera do caos. Hoje em dia você como crente vê não só homossexualismo, como pessoas sofrendo por causa das drogas. Você visita o bairro Anguetá aqui em Vitória e você vê a tristeza das mães que tem que visitar os filhos na cadeia porque o filho virou traficante. Eu estava ouvindo o testemunho do Everton Ribeiro, um irmão que prega aí dentro dos ônibus, aí vende até DVD. Ele falou que quando ele era traficante, ele tinha amigo para cheirar, para fumar, para prostituir, mas quando ele tomou um tiro no pescoço e um na cabeça, só a mulher que ele criticava, chamava de feia, que ficou com ele 2 anos cuidando dele. Irmãos, hoje em dia nós como crentes, às vezes nós temos que passar que nem burro, com a viseira no rosto. Porque é o que você vê em imoralidade, desde criança, as crianças sendo instruídas a excitar os garotos. E é o que mais você vê, criança falando palavrão. Na internet, você que tem seu Facebook, toma cuidado com quem você coloca no seu Facebook. O que mais você vê são pessoas depravadas mostrando o corpo. O que mais você vê, não só na internet, mas como você vê na televisão, você vê perto da sua casa, uma moça de 15 anos grávida, ou perdendo a virgindade, e hoje em dia as pessoas dizem, isso é natural. Você vê uma moça criada pelos pais, desde pequeno, com 14 anos agora, perde a virgindade e está fazendo vida para sustentar os vícios. Isso é o poder de Satanás, meus queridos, atuando em músicas, né? Você vê eles criarem músicas, né? O que tem? Ficar é melhor. Não me ligue no outro dia se eu ficar com você no outro. Não se vê uma música falando de casamento. Não se vê uma música falando, ó, vai para a igreja, vai servir a Deus. Irmãos, a voz do diabo tem ecoado em nosso Brasil, em nossa nação, no mundo inteiro. E nós temos que dobrar o nosso período de oração, o nosso período de vigilância, procurar nos apegar mais a Deus, para não sermos arrastados por essa torrente do inferno. Pedro, quando escreve sobre isso, ele fala, Ló estava enfadado. Ló, quem sabe, orava, Senhor, não tem uma igreja nesse lugar. Aqui ninguém glorifica o seu nome. As pessoas só falam em dinheiro, churrasco. Fulano já trocou o carro dele 5 vezes. Mas quando você tenta entrar em um assunto santo, alguém fecha a cara e pede licença. Não é isso que você vê? Você tenta contar os milagres, igual a irmã falou ali dos milagres. Eu tenho certeza que se ela for contar esse milagre para alguém que não é crente, falar, muito bem, né? Mas, vamos voltar àquele assunto da novela? Aí você, não, eu quero contar um milagre, que minha filha foi curada. Eu estou ocupado agora. A senhora me desculpa, tá? Mas eu tenho que ir ali comprar um saco de açúcar. E depois a gente conversa. Mas se você continuasse falando da vida dos outros, com certeza a pessoa continuaria ali, horas e horas. Eu imagino que Ló e Sodoma e Gomorra, irmão, não era convidado para churrascos. Ló não era convidado para cerimônias religiosas. Ló não era convidado para casamentos. Ló era apontado na rua lá, o homofóbico. Fico vendo o pastor Silas Malafaia, o pastor Marco Feliciano, que são pastores que pregam contra isso. As pessoas miram os mísseis dele para atacar esses pastores. Eu fico pensando, irmão, que outros televangelistas não falam sobre isso. Sabe por que é que não falam? Porque o que ele quer, meu querido, é agremiar pessoas. Ele quer encher a igreja, mas não quer pregar a santificação. Irmão, tinha um pastor que Deus falou com ele assim, meu servo, você tem 800 mil pessoas na sua igreja. Começa a falar a verdade. Você vai ver o que vai acontecer. Caiu 600 mil pessoas. Foi tudo para o mundo. 200 mil só ficaram. Meus queridos, nós como crentes, nós temos que nos preocupar
em pregar o evangelho. Nós não somos comerciantes. Comerciante é que agrada as pessoas. O comerciante é um dono de um boteco, por exemplo. Se naquele boteco não bebe Bavária, então ele coloca, sei lá, Devassa ou o que ele quiser, Antártica. Mas nós, como crentes, nós pregamos a verdade. Com toda a educação. Você fala, meu querido, igual eu conheci um homem que ele orava a Deus para botar um homem na vida dele. Falei assim, eu estou pedindo a Deus e Nossa Senhora e todos os santos, porque eu quero um companheiro. Eu estou cansado de viver sozinho. Falei, irmão, eu também vou te ajudar nessa oração. Deus vai botar um companheiro na sua vida. Um missionário que vai te levar para orar no monte. Um homem de Deus cheio de autoridade, irmão. Você vai sentir o poder de Deus tão grande que esse desejo maligno que você sente vai desaparecer da sua vida. Eu conheci uma mulher que vivia com outra mulher. Ela disse assim, olha, minha mão, eu sonhei que eu estava orando e da minha mão saía um capeta. Porque esse tipo de gente faz sexo mais com as mãos. Então o que acontece? Eu falei com ela, é justamente aí onde Satanás está te usando. Começa a buscar Deus e você vai ver que esse desejo vai sair. Hoje já está no Mato Grosso. Largou a ex-mulher dela. Deus abriu as portas. Antes ela vivia mendigando serviço de segurança aqui e ali. Depois que Deus entrou com providência, entrou com emprego, entrou com salvação na vida dela. Hoje é uma mulher que está se interessando por homem. Porque Satanás, meus queridos, o que ele quer é envergonhar o homem. Criar o homem, botar saia nele. Colocar cabelo comprido, que é coisa de mulher, na vida dele. Botar ele para andar falando fino, requebrando. E a maioria dessas pessoas, quando a gente ora por ela, cai possessa de demônio. Porque Deus não criou um homem para andar com roupa de mulher. E nem uma mulher para falar grosso e andar com cabelo curto. Você vê em muitas igrejas por aí, as pessoas pregaram o seguinte, olha, uma igreja aí, chamada Crescendo em Graça, deveria ser chamada Crescendo na Desgraça, onde o líder diz o seguinte, não existe mais pecado. E alguém diz assim, olha, pecado ficou na cruz, eu não sou pecador. Ah, mas você não é homossexual, não vive com o outro. Ah, mas Deus me vê em espírito, não me vê em carne, então não importa como eu faço meu sexo. É assim que eles dizem. Irmão, Satanás está nos últimos dias incutindo e colocando na cabeça de muita gente que isso não é pecado. Há anos atrás no Brasil, se uma mulher andasse de short na rua, eles colocavam ela no lugar de loucos, porque ela tinha perdido a mente dela. Porque ela está mostrando para todo mundo o que só o marido dela pode ver. Hoje o que mais você vê são pessoas imorais na rua. O tempo que nós vivemos é uma esfera do caos. O tempo que você vê são pastores, igual esse dia eu entrei num site para conhecer um pouco do ministério do pastor Cezino Bernardino, e lá estava um desabafo de um pastor, cansado de ver, meus queridos, crente que vai convidado para pregar, e você acha ele no boteco bebendo uísque, dormindo com as cantoras da igreja, que foram convidadas para pregar. A senhora convida uma missionária para cantar na sua igreja, para pregar, aí a senhora vai no boteco e vê ela beijando um homem ímpio. A pessoa, qual ia ser a surpresa da senhora? A senhora ia chamar ela no canto, vem cá, irmã. A senhora não é convertida, não? Ah, irmã, foi um vacilo. Então tá, irmã. Hoje a senhora vai lá para a igreja, tá? Vai assistir o culto. E quando a outra pessoa pregar, a senhora aceita Jesus. Eu conheci um pregador, irmão. Que ele pregava e balançava a poeira e ficava jogando fliperama nos bares. E um dia uma irmã, que foi evangelizada por ele uma vez, chegou e entregou um folheto a ele. Ó, irmão, você está desviado, mas eu estou aqui para te evangelizar. Quando você acabar de jogar, você lê o folheto. Tem crente, irmão, que ele tem que ouvir isso. É ministro do evangelho, mas não aguenta ver um rabo de saia. É ministro do evangelho e é avarento. É ministro do evangelho e espanca a esposa. É ministro do evangelho e é um falso profeta. Lá onde ele trabalha, todo mundo conhece ele como forrozeiro, mentiroso, conversador, galanteador de mulheres, gosta da jogatina. Eu já trabalhei com muitos desses crentes, irmão. Eles ficavam até sem graça quando eu chegava no ambiente, que na igreja cantava e chorava, chacoalhava o corpo dele para lá e para cá. Mas no meio dos ímpios, falava palavrão, jogava sinuca e vivia uma vida fora da palavra de Deus.
Como nós vamos ganhar, irmãos, o mundo, se o mundo é que está ganhando a gente? Ló, a Bíblia diz, olha só, porque este justo, ele andava na justiça de Deus, que o mundo tem a justiça dele. Errou, vai morrer. Mas ele andava na justiça de Deus. E a Bíblia diz que ele não recuava. O que diz Hebreus 10:38? O meu justo, Deus falando, aquele que anda nos meus valores. O irmão falou aqui sobre conhecer a verdade. Se você pegar o contexto do capítulo 8 de São João, Jesus estava falando com uma multidão que estava enganada por falsos profetas. Estava enganado pelos fariseus. Ele diz assim, olha, no verso 31 ele diz assim, aquele que andar segundo a minha palavra, verdadeiramente será o meu discípulo. E ele diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Então pare, irmão, de ficar andando por religião. Tem pessoa que não dá paz do Senhor, por crente da Adventista, da Maranata. Ah, não é da Assembleia, não vou dar paz do Senhor, não. Isso é religiosidade, eles faziam isso com Jesus também. Uma certa vez tinha um discípulo que não andava com Jesus, mas ele era um grego, que expulsava demônios, e os discípulos queriam proibir ele de fazer a obra, e Jesus disse, deixa ele fazer. Quem não é contra mim é por mim. E hoje em dia, tem alguns irmãos que às vezes estão lutando para se agregar em alguma igreja, são fiéis, mas não tem uma igreja para reunir. E nós achamos que ele está desviado. Se você for pegar a vida de A.W. Pink, que é um dos maiores escritores que eu já conheci, que pregou um dos melhores sermões que eu já ouvi, desventurado homem que sou, ele não tinha uma igreja para reunir, mas era um cristão fervoroso. Lia muito as escrituras, pregou muito a palavra de Deus, e a editora fiel aqui no Brasil consagrou ele como um dos grandes heróis da fé. Nós estamos, irmãos, hoje em dia, presos à religiosidade, e como o povo de Sodoma e Gomorra. E olha só, porque este justo, Ló, habitava entre eles. Isso fala de nós. O mundo é comparado, irmão, a sapo e caranguejo. Se enfia na lama, você tem que ser igual o gato, ó. A garça, você vê que ela anda na lama e não se suja. Você olha as plumas da garça, tá tudo branco. Então é você, trabalhando no meio de traficante, assaltante, mendigo, prostituta, e alguém fala, vamos pro forró hoje? E você diz, não, isso não dá para mim não. Ó que mulher bonita, hein? Ó que pernona, hein? Você fala, minha esposa é mais bonita do que ela, é a mulher mais bonita do mundo. É? Você não gosta de mulher, não? Gosto. Por isso que eu casei com uma. Ah, tá. Você é daqueles doidos, né? Sou mesmo. Um dia um certo crente, ele tinha se convertido, e no outro dia, todo mundo achou ele estranho. O que aconteceu com ele? Ele não estava falando piada mais. Coisa estranha, eu estou achando você estranho, Henrique. O nome dele era Henrique. Ele falou assim, é porque eu fui salvo ontem à noite. Ele falou assim, quê? Jesus me salvou, aceitei Jesus ontem. O patrão dele olhou para ele e falou assim, vem cá, você andou no meio daquele bando de porcas, que é porcas na língua da gíria, quer dizer doido. Aí o irmão falou assim, sim, eu andei no meio da porca. Porque, irmão, você já pensou, se não fosse por causa da porca, o mundo seria só parafuso, e os carros iam desmontar, não é verdade? Então ele quer dizer o seguinte, ai do mundo se não fosse os crentes. Porque enquanto, irmãos, nós estamos aqui, Deus ainda manda chuva e sol para os ricos também comer o que eles têm que comer. Aí Deus manda cevada, manda carne, manda arroz com feijão para casa do ímpio. Agora deixa o justo, o crente, sair daqui, para você ver o que é que vai acontecer. Foi o que aconteceu com Ló, irmãos. A Bíblia diz que entre eles ele afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. O que é que a Bíblia está querendo dizer aqui para nós? Não estou tendo muito tempo, irmão. Ele afligia, ele fala, Deus, eu não posso ficar no meio desse povo. Eu não posso, eu não tenho amizade aqui. Me abre uma porta, de repente é você que está trabalhando num lugar onde só tem piedade, onde os crentes estão tudo distanciados. Os irmãos falou de Daniel aqui, mas biblicamente, só Sadraque, Mesaque e Abednego não caiu na cova, aliás, na fornalha ardente. Eu penso que os outros judeus, quando tocava
todos aqueles sons, ele se dobrava diante de Nabucodonosor. Isso fala, irmão, que nem todo mundo aflige a sua alma. O que é que você tem ouvido e visto? E como tem sido o seu comportamento? Eu conheço uma irmã, que é amiga da minha mãe, que eu vou falar o nome dela, que ela fala assim, irmã, você paga suas contas, irmã. Se você tiver que fazer isso, quem é pastor para poder mandar em você? Irmão, tem crente pode dentro da igreja. Pastor Joab deixa determinado, olha, não vamos assistir tal programa porque é pecado. E a Bíblia diz o quê? O que é ligado na terra é ligado no céu. Se eu mesmo sendo pastor, mas subordinado a ele, assistir, eu estou em pecado. E eu tenho que confessar o pastor e ele vai julgar se merece disciplina ou não. Mas hoje em dia, irmãos, as pessoas vivem uma vida subjetiva. O que é uma vida subjetiva? Eu faço o que eu quero e pastor que se dane. É por isso que tem um monte de crente que só vive pedindo oração. A vida dele é uma desolação. Não tem bênção, não conta nem uma bênção. Entendeu? O ímpio, às vezes, que nem vai para a igreja, tem mais bênção do que ele, porque é desobediente à autoridade local. Saiba que isso vale, porque eu passei o mensageiro de Deus para o nosso bem. Mas olha só, irmãos, a Bíblia diz que ele via e ouvia. O que é que ouvimos sobre o aborto? Edir Macedo, por exemplo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, disse o seguinte, olha, eu sou a favor do aborto. Se eu tiver que pagar, vou pagar diante de Deus. Mas uma moça não é obrigada a ter um filho se ela não quiser. Ele vai pagar se vai para o inferno por causa disso. Silvio Santos também falou isso. Nós temos aí, por exemplo, que existe já a lei aprovando o aborto. A diferença de uma criança para um adulto é o tempo de vida e a nutrição. Tempo de vida, eu tenho 35 anos. Nutrição, eu como arroz, feijão, bife, salada, e uma criança se alimenta do fluido amniótico que vem da mãe. Irmão, se você visse no YouTube como a criança luta para não morrer quando ela está sendo envenenada por uma mãe assassina, e quantos irmãos, até mesmo em igrejas tradicionais, estão apoiando o aborto. São igrejas diferentes de Ló. Não estão afligindo a sua alma, porque o aborto foi aprovado. Não estão afligindo a sua alma quando vê uma mulher como Daniela Mercury dizer, eu vou pedir oração para mim e a minha esposa. Tem crente que diz, quero que se exploda, que vá para o inferno. Irmão, você tem que afligir a sua alma. Jeremias, no capítulo 9, diz a Bíblia que os olhos dele eram como caixa d'água vazando. Senhor, misericórdia dessas vidas. Eu vou terminar o Campo Grande à noite e o que mais você vê lá são moças beijando na boca de moços, rapazes beijando na boca de rapazes. A igreja sendo taxada como homofóbica. Por quê? Porque nós não apoiamos isso. A igreja hoje não é vista como uma instituição alienada. O povo está como Voltaire, que diz assim, ele disse assim, olha, a única Bíblia que eu creio que vai existir daqui mais um tempo, vai estar abandonada na vitrine do museu. O mundo quer recantear você. O mundo quer ver você fora da internet, fora da televisão, fora da mídia. Quer dizer que nós somos um povo desgraçado que tem que ser abandonado. Ele diz assim, vocês não pensam como nós. Você entra na internet, você vê escritoras como Glória Pérez defendendo coisas que a Bíblia desaprova. Irmão, crente que quer ser artista, vai me desculpar, mas está servindo ao diabo. Crente que assiste novela, irmão, vai acabar indo para o mundo. Abandona esse barco antes que Jesus volte, que se ele chegar e te encontrar na frente da novela, ouvindo música mundana, pode ter certeza, não tem salvação para o crente desse, não. Os crentes sabem buscar, meus queridos, a santificação. E aí você vai entender os sentimentos de Deus, como Ló entendia. E foi por isso que Deus mandou um anjo em Sodoma e Gomorra, 3 anjos. Eu estou encurtando a história. E falou com ele, Ló, abandona tudo, porque Deus vai mandar destruição. E sabe o que os habitantes de Sodoma e Gomorra queriam, meus irmãos? Adulterar com os anjos. A Bíblia diz que eles davam um murro na porta. Eles são lindos. Dando soco. Eu quero beijar na boca desse aí, esse lourinho de olho azul. Chutando, irmãos.
O mundo hoje bate na nossa porta, querendo entrar com o seu pecado. E você tem que dizer não. Às vezes você tem, irmão, que fechar a porta da sua casa para o ímpio. Porque se ele entra na sua casa, o que ele vai trazer para você é música mundana. Oh, eu ganhei esse CD aqui em tal lugar, você assim, vamos ouvir? Aí daqui a pouco você fala, eu gostava de fulano que cantava. Daqui a pouco você entra na água do ímpio, daqui a pouco você está fumando, bebendo junto com ele. O ímpio falou, vai ter uma festinha aqui em casa, não tem bebida não. Aí você chega lá, está cheio de mulher. Irmão, nós temos que fechar a nossa porta para os ímpios e abrir só para os cristãos. Para aqueles que oram com você de madrugada, para aqueles que afligem a sua alma vendo esse mundo perdido como está. O tempo que vivemos é o tempo de Sodoma e Gomorra. Jesus disse o quê? Quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, homem casando com homem, mulher casando com mulher, que sodomia na Bíblia quer dizer isso, homossexual, que a Bíblia, o termo homossexual nasceu depois de um tempo. Vocês vão ver o juízo de Deus visitar a terra, que ele estava falando. E aí o que acontece? Deus enviou os anjos. Os anjos representam hoje a igreja pregando aos justos. Tem muita gente, irmão, que está aí no mundo, e na verdade não é do mundo. C.S. Lewis é um filósofo cristão, ele diz assim, se você vive em discordância com o mundo que você está, é porque você foi criado para outro mundo. Eu creio que é por isso que a irmã largou o cigarro, largou a bebida, largou tudo que ela gostava, e hoje ela está na igreja porque a alma dela também era afligida. Você não aguentava ver tanta malandragem, coisa errada. Irmão, quem serve a Deus muitas vezes, irmão, fica mais na casa dele. Só sai da casa para a igreja, da igreja para casa, da casa para o trabalho e assim vai. Você vê bala perdida, acertar até mesmo em crente. O desrespeito é tão grande, você vê que a igreja mundial foi roubada 50 mil reais numa reunião que fizeram. Não estou respeitando nem a casa de Deus, vivemos numa esfera do caos. Mas uma coisa é boa, irmãos. No verso 9 diz assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Tentação aqui é destruição. A igreja, quando Deus mandar os seus flagelos, os seus castigos, as pragas dele, a igreja não vai passar por isso. Vamos estar com o Senhor. Isaías teve uma visão, diz assim, entrem para os seus quartos e fiquem aí por um tempo, até que se passem as calamidades. O que é que diz em Hebreus 13, verso 5? Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Deus está dizendo o seguinte, olha, eu vou mandar destruição, mas você vai estar livre. Quantos querem esse livramento, diga amém. Você vai estar livre, irmão. Quando Deus transformar as águas em sangue, quando Deus fizer o sol esquentar mais do que já está quente, quando demônios vierem à terra para aterrorizar esse lugar, a igreja vai estar do outro lado da vida com Deus. Então é motivo para você se alegrar. Hoje você chora. Hoje você vê desgraça até na sua família. Pessoas que querem viver no pecado. Meus parentes praticamente se afastaram de mim. Por quê? Porque eu não concordo com idolatria e já bati boca com eles. Já bati boca. Falei, vem cá, que tipo de cristão é vocês? Se vocês domingo estão tomando hóstia e na segunda estão tomando brama. Se vocês de noite estão dando glória a Deus e a Maria, e de manhã vocês estão xingando, estão ouvindo música mundana. Irmãos, pessoas que se dizem cristãs e têm pé na igreja, pé no mundo, é semente entre espinhos. Você vê um crente que é assim, irmão, logo, quantos, ora por ele, porque logo ele vai estar lá no mundo, porque os espinhos vão sufocar a graça dentro dele. O crente tem que pegar a força de Deus e cortar esses espinhos. Para de ficar assistindo desenhos violentos, jogando videogame. E tem de crente aí, irmão, quando ele canta, quando ele prega, você não sente nada. Nada. Passou longe a unção de Deus. O que ele faz muito é expressar a teologia que ele aprendeu em alguns seminários teológicos. Ou pregando algo que ele ouviu alguém falar. Tem crente, irmão, que se você abrir a Bíblia dele assim, bater, sai poeira. Porque tem tempo que ele não lê a Bíblia. Eu conheço a esposa de um pastor aí, que eu não vou falar nome, mas ela só bota na internet assim, eu sou fulana de tal. Fala por exemplo, eu sou enfermeira, mas não diz, sou serva de Cristo.
Estamos vivendo um tempo, irmão, dos agentes secretos de Jesus dentro da igreja. Agente secreto. Na igreja ele é crente, lá fora ele é outra coisa. Ele é tudo. Ele até fala do passado, ele era traficante, eu matava, irmão. Os crentes que eu conhecia assim, todos eles tinham recaída para alcoolismo, sexo, pecados terríveis. É por isso que você vê, irmão, um monte de escândalo aí, até mesmo entre grandes pregadores, pessoas que você fala, esse homem é consagrado, esse homem busca Deus, e você descobre, ó, caiu em pecado, largou a esposa, foi viver com outra mulher. Misericórdia, irmãos, vamos orar. Vamos pedir a Deus que Deus possa salvar essa geração. Mas se Deus não salvar, porque no ministério de Ló, eu creio que Ló tentava botar juízo na cabeça dos sodomitas. Se você não ganhar ninguém para Jesus, pelo menos salva a tua vida. Que engana-se as pessoas, dizendo que Deus só está na igreja quando a igreja está cheia. Eu vou mostrar para você que Naum não ganhou ninguém para Deus. Nem Isaías, nem Elias, nem Eliseu. Esses homens pregaram a obra de Deus com as suas vidas, mas não ganharam ninguém para Deus. Então, se você não ganhar ninguém da sua família, pelo menos ganha você mesmo. Se mantenha fiel. Se afaste do pecado. E você vai ver que Deus vai te usar grandemente. Quantos recebem a mensagem, digam amém. Essa mensagem vai estar em breve nos canais do projeto Lâmpada de Deus. A igreja se põe de pé, vamos orar. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos, pedindo ao Senhor, por essa mensagem. Estou sentindo que o poder de Deus hoje é que vai descer. Vamos ficar ligados porque algo vai acontecer. Sinta o Espírito Santo de Deus agora te tocar. Contemple os anjos de Deus passeando pra lá e pra cá. Está trazendo a resposta da sua oração. Receba agora, chegou sua hora, meu querido irmão. Chegou o dia da sua vitória e você vai levar. Agora é só louvar, agradecer e glorificar. Você que há tanto tempo pede e ainda não recebeu, Jesus continua sendo o mesmo. Ele não lhe esqueceu. Ele está pronto a lhe atender. Não desanimes, meu querido irmão. Ponha sua boca no pó, que Deus vai responder sua oração. O anjo está trazendo a resposta da sua oração. Receba agora, chegou sua hora, meu querido irmão. Chegou o dia da sua vitória e você vai levar. Agora é só louvar, agradecer e glorificar. Você que há tanto tempo pede e ainda não recebeu, Jesus continua sendo o mesmo. Ele não lhe esqueceu.
Ele não lhe esqueceu, Ele está pronto a lhe atender. Não desanimes, meu querido irmão. Ponha sua boca no pó, que Deus vai responder sua oração. Ponha sua boca no pó, que Deus vai responder sua oração. Ponha sua boca no pó,